O meu problema é o metabolismo lento. O que preciso fazer para perder pelo menos 2 quilos por mês? Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Beatriz Muglia, personal trainer especialista em emagrecimento inteligente, e eu vou te ajudar a emagrecer e secar a barriga nesse período. E nós estamos aqui com o Júnior, que ele sempre me faz as perguntas que vocês enviam para nós diante do formulário, né? Afinal de contas, quando a gente abre inscrição para o curso, a gente envia um formulário, e esse formulário é um jeito de te conhecer melhor. Por que a gente abre esse formulário para conhecer você melhor? Porque é o seguinte, como é que eu posso te ajudar se eu não sei de fato o que está acontecendo com você? Para que eu possa te ajudar, eu preciso saber da sua atual situação, para eu conseguir, de fato, falar para você, olha, o que você precisa fazer para emagrecer é isso, essa dificuldade aqui a gente faz dessa forma, para você superar ela e assim sucessivamente. Mas eu só posso fazer isso te conhecendo. Então, o formulário é uma ferramenta ótima que a gente usa para realmente conhecer vocês. Então, se você quer a minha ajuda, e às vezes num ponto específico, é assim que você vai conseguir com que eu te ajude, me dizendo o que você está precisando, quais são suas maiores dificuldades, o que você já tentou antes, o que você não tentou porque acha que seria, né, besteira, às vezes quanto dinheiro você já gastou tentando emagrecer, são formas de eu te conhecer. Então o Ju, ele sempre traz aqui para nós esse formulário e ele pega algumas dessas perguntas para eu responder aqui no ao vivo. Bom dia, Ju, vamos lá? Bom dia, Bia. Vamos lá. Ó, a pergunta de hoje, eu estava olhando aqui no formulário quando as meninas estão passando, e eu acho que vai ajudar muita gente. Estou tentando ver aqui o que pode ajudar mais pessoas. Teve uma pergunta específica que a pessoa que preencheu colocou aqui. O meu problema é o metabolismo lento. O que preciso fazer para perder pelo menos 2 quilos por mês? Há 2 anos atrás, eu conseguia com muito mais facilidade, sem atividade física mesmo. Em 2 anos, meu metabolismo mudou muito, ficou bem mais lento. O que eu posso fazer? Você consegue escrever essa pergunta para mim ou copiar ela aqui, só para que eu consiga ler? É uma pergunta bem elaborada. A pergunta a principal da pergunta inteira, Bia, é o que eu preciso fazer para perder pelo menos 2 quilos por mês? É a pergunta principal. Ela falou que isso diminuiu de 2 anos para cá. Foi porque ela acha que é o metabolismo lento que ficou muito mais lento. Tá, 2 quilos por mês não é difícil, né? Na verdade, é bem tranquilo. Se a gente considerar esses 2 quilos de gordura, né? Não de peso em balança, tá, gente? Então, lembra que a gente nunca vai falar de peso de balança, a gente está falando de peso de gordura. Quando eu diminuo, eu posso diminuir esses 2 quilos, eu tenho que diminuir ele de gordura. Eu não posso diminuir isso de balança, mas que seja de massa magra. Imagina se eu emagrecer 2 quilos, subindo na balança, tô feliz, mas eu tô perdendo massa magra, né? Para a mulher que passou dos 30 anos, isso não é legal. Ficar perdendo massa magra depois dos 30 anos, vários problemas eles podem acontecer. Um deles, principalmente, é na questão que está próxima a parar de menstruar, né? Que as mulheres chegam à menopausa e pode desencadear uma menopausa até precoce. Não é legal a pessoa, depois dos 30 anos, a mulher, depois dos 30, perder massa, tá? É um monte de riscos que ela pode se acometer, né, por conta da diminuição da massa magra. Então, não é legal. Então, lembrando, quando a gente falar de emagrecimento, eu estou falando de perda de gordura e ganho de massa magra. Então, nesse caso, perder esses 2 quilos aí que ela está falando de gordura, não é difícil, ele é tranquilo. Só que não tem como eu dizer assim, ó, essa é a fórmula mágica que você precisa fazer. O que você, na verdade, precisa fazer é o que eu sempre digo aqui para vocês, basicamente todas as lives, todos os dias. Você vai ter que treinar exercícios inteligentes, ou seja, o seu treino ele tem que ser inteligente, você vai precisar fazer os exercícios inteligentes, não tem como fugir disso. Eu não conheço uma pessoa que emagreceu sem ter feito exercício inteligente. Exercício inteligente, lembrando, são exercícios que trabalham com mais de um grupo muscular, ou seja, o gasto de energia que esse exercício tem, ele é muito grande. Então, por isso que ele serve bastante aí para a mulherada que quer emagrecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, exercícios localizados, eles vão ser bons nessa questão para segurar a massa magra, tá? Porque se eu não quero perder massa magra, então eu tenho que fazer o localizado para ele segurar a minha massa magra e não me deixar ficar flácida, etc e tal.
Outro ponto para conseguir perder 2 quilos por mês, vai ter que fazer uma dieta, mas não é uma dieta onde se cortam as coisas, não, é uma reeducação alimentar, na verdade. Então, você vai comer de uma forma mais saudável, você vai incluir mais de uma fruta no seu dia, você vai comer mais saladas, fibras, né? Então, vai ter aí uma quantidade para cada coisa que você vai se alimentar. E aí, aonde você vai fazer isso? Você vai ter que pedir um apoio aí, lógico, de alguém que entenda, uma nutricionista, né? Ou algum programa que tenha uma nutricionista para te ajudar, para te guiar, mas não tem como fugir disso. E outro ponto que a gente fala bastante também é a questão da nossa mente. Não adianta nada você fazer os exercícios inteligentes, fazer os localizados, usar alta intensidade, você se alimentar bem, se as suas emoções elas não estão controladas. Porque se você não controla suas emoções, o seu jeito de pensar, o seu jeito de lidar com a situação, você vai adoecer. E esse seu adoecimento, vamos dizer assim, não é só você a ficar doente com depressão ou ansiedade. Não, isso vai também, não só isso, mas vai acarretar no seu aumento de gordura. Inconscientemente isso vai estar aumentando, porque a sua cabeça, suas emoções, elas não estão controladas. E aí esse é o grande problema da maioria das mulheres, que às vezes até conseguem emagrecer, perde lá os 2 quilos no mês, e aí chega no próximo mês, ela não controlou as emoções, não controlou a cabeça, os pensamentos, aí vem todo aquele pensamento negativo, estresse do trabalho, estresse de casa, às vezes o relacionamento, enfim, várias coisas que fazem que ela tenha um aumento de gordura sem ela perceber. Ah, Bia, mas eu estava comendo certo e mesmo assim eu engordei. Exatamente. Deixa eu falar para você por que a maioria das mulheres ganham gordura. Porque gordura, ele é o nosso airbag do carro. Eu já falei isso para vocês uma vez, mas presta atenção. Quando a gente bate o carro, qual é o sistema de defesa do carro para te proteger? É o quê? O airbag, certo? Então, se você bateu o carro, o airbag é acionado e ele te protege na hora do impacto. No nosso caso, quando a gente fica nervosa, qual que é a nossa proteção interna do corpo? É a nossa gordura. Então, quando eu tô estressada, quando eu tô triste, quando eu tô, né, vai me dando um monte de sensação interna dentro do meu corpo, qual que é o meu sistema de proteção? Qual que é o meu airbag? É a minha gordura. Então, eu vou aumentando a quantidade de gordura que eu tenho no meu corpo, e aí essa gordura, independente se eu tô comendo bem, se eu tô treinando bem, essa gordura, ela aparece. Por quê? Porque você não controlou as suas emoções, você não controlou o seu psicológico. Então, isso aqui é o fator chave para te desencadear a ganhar peso. Então, se você quer perder esses 2 quilos por mês, é que nem eu falei, ó, não vim aqui te falar exercício mágico ou a dieta milagrosa. Não, é a tríade que a gente sempre fala. Você precisa treinar, você precisa se alimentar bem e você precisa controlar suas emoções. E aí, para cada uma dessas coisas da tríade que a gente fala, aí a gente vai afunilando mais. Então, dentro do exercício, o que tem dentro do exercício? Exercício inteligente, exercício localizado, alta intensidade. O que tem dentro da alimentação? É uma alimentação inteligente, você consegue tomar água, você tem que comer frutas, mais de uma no dia, você tem que se alimentar bem, colocando mais fibras no seu prato, e aí vem o controle das emoções, né, que o Gil até pode falar melhor, porque ele é o coach, por exemplo, das meninas do Pro, então ele ajuda elas com as sabotadoras internas, com o controle da ansiedade, com o controle dessas emoções, mostrando qual que é o gigante interno, que às vezes elas não reconhecem, e aí você vai fazendo esse autoconhecimento. Então, basicamente isso, essa é a tríade que vai fazer você conseguir perder peso mês a mês. Mas o mais importante de você querer perder esses 2 quilos mês a mês, você precisa entender quantos quilos você está acima do peso. Primeiro ponto é esse. Ah, eu tô 10 quilos a mais. E aí você, então, dividiu isso. Aí você dividiu isso para estar 2 quilos por mês durante, sei lá, 5 meses. Aí você vai ir perdendo esses 2 quilos. Só que daí tem que entender, primeiro, se realmente isso é saudável, entendeu? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui da nossa aluna Kellen. Ela chegou com um objetivo que ela queria perder muito mais do que era saudável para o corpo dela. Então, a gente teve que rever o objetivo dela. Ó, será que é isso mesmo que você quer? Porque você já está saudável. Se você perder mais, não é mais saudável. Então, esse é o primeiro ponto. E como é que você vai saber disso? Gente, tem que ter algum profissional aí para ajudar vocês a entender. Será que eu estou acima do peso? Será que eu estou abaixo do peso? Vocês podem até fazer o IMC de vocês na internet,
mas o que é mais legal é você ter alguém para te avaliar, né? Dentro do PRO, a gente chama de GPS, que é avaliação. A gente faz uma análise mês a mês, acompanhando mês a mês a evolução do corpo das meninas. Mas se você conhece algum personal que trabalha com avaliação ou alguma nutricionista que trabalha com avaliação, faça, não deixe de fazer, é importante. Para mim, na minha opinião, todas as mulheres que passaram dos 30 anos deveriam fazer uma avaliação, uma análise aí corporal para saber o quanto que está acima de gordura, quanto que está abaixo, como que está a massa magra, como que não está, e aí sim traçar um objetivo de dizer, olha, é saudável sim emagrecer 2 quilos por mês até você chegar no seu objetivo. Aí traça, beleza, em 5 meses, mais do que isso já não é mais saudável, tá? Então isso que tem que pôr na cabeça. Emagrecimento saudável nem sempre é o nosso objetivo, ok? Porque às vezes o nosso objetivo ele vai além daquele número. Às vezes você não quer só emagrecer 7 quilos que você está acima do peso, você quer emagrecer mais. Só que se você emagrecer mais, você não sabe quantas complicações você tem emagrecido além do que era saudável, o quanto de complicação às vezes você pode estar trazendo para si. O quanto de complicação que às vezes você pode trazer para o seu organismo. Então tem que ficar muito, muito de olho nessas questões. Fantástico, Bia. Acho que você englobou bem todos os pontos ali. Uma pergunta que está vindo na minha cabeça é como que a gente chegou nessa conclusão, Bia, de que não é só exercício, não é só alimentação e também não é só a mente, é a combinação dos três. Como é que a gente chegou? Por que isso funciona e por que às vezes, só focar no exercício ou só focar no treino, ou só focar também na parte psicológica, trabalhar só um desses pontos, meio que deixa a mesa bamba, né, Bia? Tipo, como é que a gente chegou nessa conclusão aí de que é os três? Não, perfeito. A gente chegou nessa conclusão porque a gente viu que um prédio, ele não é feito só com as estruturas de ferro, né? Eu preciso colocar a estrutura de ferro, vou precisar de tijolo, vou precisar de concreto. Então, para eu subir uma base de uma estrutura, eu preciso desses 3 pontos. Então, pensando no corpo, no emagrecimento como uma estrutura, eu preciso ter uma boa base, né? Eu preciso ter uma boa estrutura. Então, quais são as coisas que funcionam hoje fielmente para um emagrecimento? São essas 3 que a gente falou. Exercício, alimentação e mente. Eu não posso querer emagrecer se eu estiver só fazendo exercício. Por quê? Porque a minha mente me sabota. A nossa mente, se eu não conhecer a minha cabeça, ela me sabota. Porque lembra que eu falei para vocês aquele dia, vai ter dia que eu não vou estar motivada? Então imagina, vai ter um dia que minha cabeça vai falar assim, fica em casa. Não vai hoje não comer, não vai hoje no supermercado comprar alguma coisa saudável. Não, fica aí, não treina não, fica aqui na cama. Então imagina, minha cabeça vai começar a me sabotar, mesmo eu não querendo. Então eu preciso estar com a minha mente primeiramente fortalecida. Vocês já ouviram falar daquelas bariatrizadas, né? As mulheres que fazem bariátrica, cirurgia bariátrica, elas emagrecem, né? Perde peso, na verdade, elas perdem peso porque tira gordura, acaba diminuindo lá na balança. Passam uns 2, 3 meses depois, o que acontece com elas? Elas engordam tudo de novo, porque não adiantou o médico diminuir o estômago, né? Ou diminuir lá o esfíncter, enfim, do estômago. O que acontece com a pessoa? Mesmo com o estômago menor, a cabeça dela não sabe que o estômago está menor. Então, o que a cabeça dela faz? Eu quero comer. E aí é por isso que depois, o que vai aumentando de novo? O tamanho daquele lugar, o tamanho do estômago. As primeiras vezes pode ser que ela até passe mal, porque não cabe tanta comida. Realmente, ele diminuiu. Então, ela pode comer, às vezes até vomita, ou come um pouco a quantidade, mas com o passar do tempo, ela não maturou a ideia dela de que ela realmente queria emagrecer, e aí ela, às vezes, engorda tudo de novo. Por isso que agora, isso não é recente, isso é recente, isso não faz tempo que existe. Começaram a colocar terapeutas, né, psicólogos, dentro desse processo para as bariatrizadas, para mudar a forma dela pensar, porque eles identificaram que, olha, não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica enquanto sua cabeça estiver pensando, né, como uma cabeça de uma pessoa mais gordinha, uma pessoa que está acima do peso, que está com 3 dígitos na balança. Então, não adianta. Então, eles identificaram isso e aí colocaram junto dentro do processo. Então, isso prova muito que mente anda lado a lado. E a questão alimentar também.
como que eu posso emagrecer, mesmo fazendo exercício inteligente, se eu como disparadamente? Eu não posso sentar na frente da televisão que eu estou atacando um pacote de salgadinho, outra hora eu pego sorvete, outra hora eu pego não sei o quê. Isso gera ânsia na gente, ou seja, desejo, ansiedade. Uma coisa, principalmente quando a gente está assistindo um filme, que a gente quer saber o que está acontecendo, ou então uma série que é viciante, né? Você quer saber o que vai acontecer. E aí você está na frente da televisão, você começa a atacar tudo, pega tudo. Então, o que adianta isso? Então, são 3 coisas que eu tenho que ter para o meu emagrecimento realmente acontecer. Então, foi assim que a gente descobriu que eu já trabalhei, né, com as meninas quando era o Seca 30, ele era um formato de 30 dias e não acompanhamento de 1 ano. O que eu fazia com as minhas alunas? Elas faziam só exercícios, então era 30 dias de exercício, mas o que acontecia? Elas não tinham um plano alimentar, elas conseguiam ter resultado? Conseguiam, mas passava um tempo, pum, parece que regredia, voltava, chegou aos 30 dias, aí elas ficavam 1 semana, 2, aí voltava para mim desesperada, preciso treinar, e aí eu perguntava, mas o que aconteceu? Não consegui controlar a minha alimentação, minha dieta tal, e aí elas começaram a culpar a questão da dieta, daí eu falei, peguei. Aí esse foi o primeiro ponto, que daí quando a gente criou o PRO, a gente falou, tem que ter um nutricionista aqui. Aí a gente foi lá e colocou uma nutricionista dentro do programa. Aí outro ponto foi a mente, né? A mente era uma coisa que as alunas falavam, nossa, eu tô com muita dificuldade em seguir a dieta, eu tô com muita dificuldade em seguir o treino, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. E aí eu pensava assim, poxa, se uma pessoa consegue, isso significa que todas as outras conseguem também, mas o que está acontecendo com uma pessoa que está conseguindo e as outras que não? É o mindset delas, ou seja, como elas estão controlando a emoção, além do ambiente, né, também tem outra história do ambiente, mas esse foi o terceiro ponto que daí a gente falou, não, vamos trazer. E aí o Ju, né, por ser coach, ele já trabalhava com isso, e ele começou a trazer as ferramentas e técnicas dele para dentro do programa para ajudar as meninas com essa questão do mindset. Então isso fez toda a diferença. Então essa é a tríade e a base. Então, para eu emagrecer, eu tenho que estar com os 3 alinhados. Eu não subo um prédio só com estruturas de ferro. Eu não subo um prédio só com tijolo e eu não vou subir um prédio só com concreto. Eu tenho que subir com os 3, isso se não precisar de algo mais, né? Então, no emagrecimento é a mesma coisa. Enquanto isso não entrar na sua cabeça de que você precisa das 3 coisas alinhadas, vai ser muito mais difícil você conseguir emagrecer. Nossa, muito interessante, Bia. E assim, eu tenho uma pergunta, vou fazer a pergunta para você daqui a pouquinho aqui. Quando a gente perguntou para ela, para essa pessoa que está na nossa pesquisa, qual que é o maior desafio, ela falou que é a falta de motivação, de preguiça e tudo. E a gente consegue ver que, por mais que a pergunta dela vai ser bem específica, do tipo, olha, quanto tempo de exercício eu posso fazer, o problema não está no tempo do exercício, mas no problema psicológico. É interessante isso, né? Mas vamos lá, vamos para a pergunta aqui. É uma pergunta bem específica, eu acho que é relevante, e está conectada com aquela pergunta, como é que eu faço para perder 2 quilos em 1 mês, ou por mês, nesse sentido? E ela colocou alguns detalhes que você falou que são importantes para a gente poder saber aqui. Por exemplo, eu vou trazer para a tela, não sei se você vai conseguir ler. Ela pegaria aqui, ó, gostaria muito de saber o tempo exato de cada exercício. E dizer também que tenho 52 anos, estou com 76,7 quilos e 1,55 de altura. Você mencionou, Bia, que tem algumas coisas que não são saudáveis, no sentido, dependendo da altura, dependendo do peso e tudo, para a pessoa perder, nesse sentido também. Mas o que você poderia estar falando para essa pessoa? O que você consegue perceber já na pergunta dela, nesse processo todo? Vamos lá, a pergunta, assim, ó, ela tá bem crua em relação a exercícios, né? Então, essa é a nossa ideia, é para preparar as meninas para quando chegar no curso, não chegarem tão cruas. Porque, por exemplo, a gente identifica que a primeira pergunta que ela fala é: eu gostaria de saber o tempo exato de cada exercício. E não tem um tempo exato, né? Afinal de contas, o treino, o exercício inteligente, o treino inteligente, ele não é engessado. Ou seja, eu não boto gesso em volta desse treino e falo, é assim que tem que ser feito.
Não é uma receita de bolo, onde eu sei que eu tenho que colocar tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de não sei o que, de chocolate. Não é assim que funciona. O treino, ele é flexível. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O treino, ele é flexível. Eu posso treinar por tempo, eu posso treinar por repetição, eu posso treinar por round, eu posso treinar por vários aspectos. Tem várias ferramentas que a gente pode mexer dentro do treino. E isso que faz você ter resultado. Imagina se você tivesse que fazer o mesmo treino da mesma forma todo santo dia, né? Ou então, por 3 meses, o mesmo treino igual, enjoa. É a mesma coisa que você comer ovo todo dia, chega uma hora que você enjoa. Então, é a mesma coisa. Pensa comigo. O treino não é e não deve ser engessado. Então, eu não vou casar com aquele estilo de treino. Então, quando ela pergunta sobre quanto tempo cada exercício, né, quanto tempo cada exercício tem que durar, não é assim que funciona. Porque às vezes vai ter exercício que vai durar segundos, alguns minutos, e alguns vai ser por repetição, então eu nem vou pensar em tempo, porque às vezes eu vou estar, a repetição dele são 10 vezes, então eu não vou pensar qual é o tempo que eu vou demorar para fazer 10 repetições. Vai ter pessoas que vai fazer em 10 segundos, mas vai ter pessoas que vai demorar 30 segundos para fazer as mesmas 10 repetições. Então não é por tempo, e não existe um tempo exato. O que eu posso te dizer é, o seu treino, ele tem que durar, no máximo, 30 minutos, tá? Então, você vai treinar, você vai fazer todo o seu treino, todo o seu aquecimento, a sua parte principal, o seu desaquecimento, né, a finalização do treino. Isso tudo tem que durar aí no máximo 30 minutos, tá? Às vezes, dependendo do treino, vai passar de 45 minutos, mas e se você tiver um acompanhamento? Às vezes, eu com as minhas alunas, a gente passa de 30, mas às vezes nós estamos trabalhando uma outra coisa, é um outro objetivo trabalhado naquele determinado dia. Mas, normalmente, o treino é 30 minutos. Então, esse é o máximo que eu te dou do tempo total do seu treino. 30 minutos, tá? Não precisa passar disso. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando ela fala que ela tá com 76 quilos, aí a gente precisa fazer um IMC, né? Pra gente identificar. Então, a minha dica existem várias calculadoras na internet, elas não são tão fidedignas quanto se você tivesse com um profissional, mas já vai te dar uma ideia para você saber quantos quilos você tem que estar. Então, você vai colocar lá, a calculadora normalmente de IMC, ela vai pedir a sua idade, ela vai pedir o seu peso, ela vai pedir a sua altura, e aí ela vai te dar se você está acima ou se você está abaixo do que seria a classificação, né, que ele tem uma zona-alvo, o que seria o ideal, vamos dizer assim, uma referência, essa é a palavra, referência. Quando você faz um exame de sangue, por exemplo, não aparece lá a hemoglobina, aí tem uma referência. Para a sua idade, né, teria que ter tantos de hemoglobina. Então, ele tem aquela referência ali do tanto que tinha que ter para a tua idade. Então, no IMC, ele funciona da mesma forma, ele te dá uma referência. Não é tão fidedigno, quando eu falo fidedigno, ele não é fiel 100%, tá? Mas já ajuda muito a você ter uma ideia de como está o seu IMC. Se ele está acima, se ele está abaixo, qual acima que ele está, acima 1, 2, 3, ou se você já está chegando no nível de obesidade. Então, você vai identificar a partir disso. E aí, uma outra coisa também você vai saber. Olha lá, o Ju está até colocando aqui na tela uma calculadora qualquer. Então, assim, tem várias calculadoras, vocês podem pesquisar por aí. E aí você vai poder identificar o quanto você está acima, e aí ver, eu tô acima, para minha idade e altura, quanto que eu deveria estar pesando? Deveria, então, se eu tô com 77, eu deveria estar com 70. Um exemplo, tá? Tô sugerindo. Seria 70. Você vai pegar esses 7 quilos a mais que você tá, daí você divide ele no tempo que você quer emagrecer. E aí eu vou falar para você, não bota 7 quilos em um mês, tá? Porque daí você não vai emagrecer, você vai perder peso, e perder peso não é saudável. Então lembra, se eu tô 7 quilos acima do que seria o meu peso ideal para minha referência, eu divido isso para 6 meses, no mínimo, no mínimo. Você vai emagrecer rápido logo nos primeiros 30 dias, e aí isso vai servir como referência para você basear os próximos meses. Então, vamos supor, quando você chegou, né, começou a treinar, você divide isso para 6 meses. Por que você está dando uma contagem maior? Para você não ficar com expectativa.
né? Teve várias alunas que chegaram, a Kellen também foi um exemplo, que falava, a Elisandra também foi um exemplo, que falou assim, nossa, eu não pensei que eu fosse emagrecer tão rápido, eu estava esperando para daqui 6 meses. Então é melhor isso, para você não gerar expectativa. A pessoa, a mulher que quer emagrecer, que já passou dos 30 anos, ela já tem uma carga enorme de ansiedade. Se você bota uma expectativa muito grande no primeiro mês, você está quebrando essa expectativa, porque daí você não vai conseguir, às vezes, chegar naquele objetivo no primeiro mês. Então, expande isso, sabe? Joga isso para 6 meses, faz isso para 6 meses. Afinal de contas, lembra, eu comecei a treinar, eu não paro mais, é meu estilo de vida. Então, joga isso para 6 meses. Quando der, quando você fizer lá a primeira avaliação, nos primeiros 30 dias, aí você vai falar assim, caramba, olha, fui melhor do que eu achei que eu ia emagrecer, sei lá, 2 quilos por mês, e olha, eu consegui emagrecer 3, um exemplo. E aí você conseguiu emagrecer 3 quilos ali de gordura, perdeu gordura, 3 quilos, aí você já começa a traçar, pô, se o meu corpo respondeu bem assim, no primeiro mês, então eu posso esperar dele mais uns 2,5, 3 quilos para o próximo mês, aí você já está mais perto. E aqueles 6 meses que você gerou de expectativa para emagrecer 1 quilo e pouquinho, para você chegar no seu objetivo, você reduz ele em 3 meses. Mas lembra, a expectativa, ela tem que ser pequena, logo que você entra. Então, o emagrecimento, ele acontece de forma rápida, sim, acontece, mas a expectativa, ela tem que ser dividida para mais tempo, senão você se frustra. Bia, legal. A Raquel aqui, que é aluna do Pro, ela pegou até colocou aqui, saia do efeito sanfona e venha pro efeito seca 30. Vamos lá, né? É isso aí. Mas eu acho que você trouxe uma coisa que é bem relevante, Bia, porque se você divide isso a um tempo maior, em vez de colocar uma frustração, porque a gente está trabalhando a tríade aqui das 3 coisas. Se você tem uma expectativa muito grande de perder, por exemplo, 6 quilos ou 10 quilos no primeiro mês, mas você não perde, você acaba gerando uma frustração e vai direto para o efeito sanfona. Ah, deixa, joga, chuta o balde e volta no efeito sanfona. Agora, se você dá uma expectativa maior, um tempo maior para o seu corpo se acostumar, de 6 meses nesse caso, ou até 1 ano, aí você tem uma possibilidade maior de não estar gerando frustração, mas sim o que a gente chama de transformação dentro Exato, do SECA, né? Além de você exato. poder passar pela vida real, porque durante esses 6 meses, 1 ano, você vai passar por tudo, vai passar por ansiedade, vai passar por problemas pessoais, vai passar por problemas, igual a gente passou agora por uma pandemia, você vai passar por um monte de situações, e o que vai criar aquela base sólida é você passar pelos desafios, não é só 30 dias ou 7 dias nesse caso, né? Exatamente, né? Acho que você falou bem, ilustrou bem essa questão, principalmente a pandemia. Caramba, se você está bem alinhado com as 3 coisas, a pandemia não vai acabar tanto com você, vamos dizer assim. Você vai conseguir superar essa dificuldade da pandemia. Eu acho que é legal trazer aquela analogia que a gente usa às vezes em quando, sabe a casa dos 3 porquinhos? Se você tem aquela casa de palha, é aquela coisa rápida, né? Você consegue construir uma casa de palha super rápido. Uma casa Exato. de madeira já demora mais tempo para conquistar. Uma casa de tijolo, cimento e ferro solidificado demora bem mais do que uma madeira e de uma casa de palha. Mas qual que vai durar muito mais tempo? Qual é que vai durar para uma vida inteira, às vezes, passar por sol, chuva, temporada e todo esse processo? Uma casa Exato. sólida, aquela casa de coisa. E para você fazer uma casa sólida, você tem que dar um tempo maior para as coisas acontecerem, senão você vai estar construindo uma casa de palha no processo todo, né? Exatamente, exatamente. Tá, tranquilo. Então, assim, voltando àquela pergunta da nossa seguidora que mandou lá, Bia, vamos terminar de analisar lá. Ela perguntava assim: eu gostaria muito de saber o tempo exato de cada exercício. Então, só para clarificar, não existe um tempo exato para cada exercício nesse caso, né? Não, 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 não. Exatamente. Existe um tempo que você pode, que a gente usa bastante no SECA, que é de por volta de 30 minutos, é um tempo ideal para você estar exercitando e trabalhando a sua intensidade no Isso, processo. mas aí é um tempo total de treino, né? Não é o que ela fala é de exercício. Então, imagina, cuidado também, gente, não é 30 minutos cada exercício, é 30 minutos no total do seu treino, tá? Não tem tempo exato de cada exercício. Não, o que a gente pode sugerir para vocês que estão perdidas, né, um pouco, que não sabem como
como é que eu deveria treinar, quanto tempo, dá uma olhada no nosso cronograma de treino, né? Para você só pegar as ideias de você não vai aprender com tudo que está ali, mas isso já vai começar a clarear na sua mente. Olha, isso aqui é um formato de um modelo de treino que eu posso estar seguindo, né? Então você pode entrar lá no nosso cronograma, você vai acessar www.seca30.com.br/treinos, e aí lá você consegue acessar os nossos exercícios, e isso aí, ó, tá aqui embaixo da tela, você já consegue acessar para quê? Para você começar a ter uma ideia. E você vai ver que vai ter treino que vai estar por repetição, vai ter treino que vai estar por tempo, então você vai ver que não existe uma receita de bolo. Cada treino eu deixo ele flexível, e a gente vai mudando a estrutura dele, mexendo nas ferramentas, é basicamente isso. Legal. Uma coisa que a Kaylee comentou aqui também, ela pegou e falou assim, eu comecei focando no que me dava mais prazer e depois foi melhorando o restante. Então, ela foi criando aquela base sólida ali no processo, né, Bia? Exato. Top. Show. Tranquilo. Aí, a próxima pergunta que a gente tem relacionada a esse processo aqui também é: para emagrecer, eu preciso fechar a boca? É uma das perguntas aqui de quem está com metabolismo lento e já passou dos 30. Eu preciso parar de comer completamente, fechar a boca? Foi a pergunta dela. Para emagrecer, preciso fechar a boca? Então, não é assim, né? As pessoas associam emagrecimento à martirização, né? Como eu posso dizer, a se auto machucar, que tem uma palavra para isso, masoquismo, né? Nossa, não é assim que funciona o emagrecimento. Lógico, existe uma coisa que a gente até fiz um post ontem falando negócio de caloria, que o que acontece é o seguinte: para eu emagrecer, o que eu preciso? Eu preciso gastar mais do que eu consumo. Ou seja, se eu estou consumindo, um exemplo, se eu estou consumindo 1.000 calorias, eu tenho que gastar 1.500 ou 2.000, um exemplo, tá? Dependendo da quantidade que eu quero emagrecer, tá bom? Então, pensa sempre nisso. A quantidade de calorias que eu estou ingerindo deve ser maior ou o dobro que eu vou gastar. Ok? Então, para eu conseguir emagrecer, eu tenho que ficar num balanço energético negativo. Balanço energético negativo é isso: eu consumo menos do que eu gasto mais do que eu consumo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso não significa que eu vou parar de comer. Eu simplesmente vou diminuir a quantidade. Então, se eu sou uma pessoa que eu como muito, eu abuso nas quantidades, ao invés de colocar uma escumadeira de arroz, eu boto 2 ou 3, não sei. Eu vou começar a diminuir aquela quantidade. Se eu sou uma pessoa que come o tempo todo, eu vou começar a fazer refeições maiores para eu não ficar comendo o tempo todo, né? Não ficar comendo de hora em hora ali, batendo um pratinho. Então, eu vou ter menos refeições, mas refeições mais sólidas, que me geram mais saciedade. E não vou pensar nessa questão de, vou cortar carboidrato, porque carboidrato é vilão. Sabe, a gente demoniza muitos alimentos, e não é assim, né, que tem que ser. Eu nunca vi alguém que, sei lá, por exemplo, eu na minha fase de fisiculturista, mesmo tendo as minhas quantidades X para comer, eu não cortei as coisas de comer, por exemplo, carboidrato. Pelo contrário, era aí que eu comia mesmo. Então, assim, lógico, você tem que ter um respaldo, tá, gente? Não fica tentando fazer dieta que vocês encontram na internet. Não fica pegando, às vezes, aplicativo que pede lá o seu peso, sua altura e gera uma dieta para você. Isso não é saudável, né? Muito pelo contrário, pode até te gerar uma compulsão, porque você pode seguir aquilo, um tempo depois você desenvolveu uma compulsão, acaba engordando muito mais, é o efeito rebote. Então, cuidado também com essas coisas de internet. Alimentação, exercício físico não é brincadeira. Você tem que ter um respaldo de alguém te orientando, né? Então, eu acho legal você pesquisar o que você poderia estar fazendo para reeducar a sua alimentação, mas a princípio não é cortando as coisas e não é passando fome, tá? Pelo contrário, fome causa estresse. Se a fome me causa estresse, ela está liberando qual hormônio? Cortisol. Cortisol, ele é o hormônio que sinaliza para o meu corpo que eu preciso de gordura. Ó que doideira, porque eu tô estressada e as pessoas falam assim, não, o cortisol vai quebrar a gordura. Não tem nada a ver, não quebra ninguém.
ele vai sinalizar para o seu corpo que você está precisando de mais gordura. E aí, qual é o seu airbag? Gordura. Quanto mais estresse você passar, mais gordura você vai ter. Ou então você pode vir a desenvolver uma compulsão alimentar, um efeito rebote ou uma gastrite. Quantas mulheres que passaram dos 30 anos que tiveram um problema com gastrite? Por que ficaram com gastrite? Por conta do emocional abalado, não teve o controle das emoções. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, tira, às vezes, tudo em um mês. Aí fala, eu vou parar de comer tudo. Aí tira carboidrato, tira banana, tira um monte de coisa. Até tomate. Fica comendo só ovo, o dia inteiro, só ovo. Aí o que gera na pessoa? Gastrite, porque se eu não tenho se eu não tenho alimento para o meu suco gástrico trabalhar, para ele dissolver ali aquela alimentação, o que vai acontecer? O meu suco gástrico começa a corroer o meu estômago. E aí você desenvolve uma gastrite. É por isso que não é bom você ficar sem comer. Essas ideias que você tem que ficar em jejum e não sei o quê, gente, são estratégias. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Só que faça essas estratégias com acompanhamento. Não venha aqui falar que eu vou fazer baseado na internet. Não, se você tiver uma nutricionista, uma personal que vai te orientar nessas estratégias, ok, porque ela vai te saber falar o tempo e a duração que você vai ficar nisso e vai te falar alguns alimentos que podem cortar aquele suco gástrico, por exemplo, para ele não fazer mal para você. Às vezes você vai tomar um protetor gastroesofágico, por exemplo, quando você estiver no jejum intermitente. Do contrário, pegar a ideia de jejum, de ficar 12 horas na internet sem ter um respaldo, é tiro no pé. Você vai desenvolver uma gastrite, ou pior, pode vir desenvolver até um monte de outros problemas gastrointestinais e não é legal. O que eu vejo de mulher que volta depois de fazer jejum, falando para mim das complicações que tiveram, é assim, eu já parei de contar nos dedos, não dá mais para contar, então cuidado com isso. Então é basicamente isso, não é essa de vou parar de comer, não, tem que comer, só tem que comer em menos quantidade, é isso. É legal isso, assim, Bia. Eu sei que a gente não fala muito, porque a gente tem as nutricionistas que falam disso no nosso programa, dentro do Pro também, entendeu? Para dar esse suporte para as meninas. Mas tem algumas coisas que a gente aprende bastante com as nutris do programa. Uma das coisas é que, sim, o déficit calórico, ele vai contribuir para emagrecimento. Você não pode estar comendo, sei lá, 3.000 calorias e o seu corpo usa 2.000 e achar que você vai emagrecer. Não tem exercício físico que vai fazer você perder calorias se você está comendo o dobro, o triplo do que você deveria estar comendo fisicamente. Mas ela tem principalmente a última Nutri que ajudou a gente nesse último desafio também, ela trouxe uma coisa que foi bem interessante, que é a questão de comer muito pouco também. Por isso que é bom sempre ter um suporte de uma Nutri, de um profissional para te ajudando. Ela estava comentando, se você come muito abaixo de 30, por exemplo, você reduz 30% da dieta, tá? Então, de repente, vamos calcular que a pessoa tem que consumir 2.000 calorias no dia, só como exemplo aqui. Mas ela consome menos do que 1.200 calorias, por exemplo, que seriam 1.400 calorias, que são, por exemplo, 30% seriam 600 calorias, que ela, no máximo, que ela poderia estar reduzindo. Se ela consumir muito menos do que aquilo, ela começa a criar o que você comentou, ela começa a criar compulsão alimentar, aí o corpo começa a trabalhar de uma maneira diferente. Por isso que é muito importante não estar seguindo só uma coisinha que você vê na internet. Você tem que pegar um profissional realmente para saber o que está fazendo. Às vezes a gente faz a dieta do chuchu, a dieta do ovo, você acaba tirando todos os nutrientes que você precisa e acaba entrando numa compulsão alimentar e desbalanceando ainda mais o seu metabolismo por falta de nutrientes, por falta de fibra, por falta de calorias o suficiente no corpo. Então, não é só redução alimentar sem nenhum tipo de suporte profissional por trás desse processo, né, Bia? Exatamente, falou tudo, é isso aí. Não, legal. Tem uma apresentaçãozinha da outra Nutri, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela trouxe uma piramidezinha de emagrecimento que eu acho que foi bem interessante em uma das lives que ela fez pra gente. Deixa eu só compartilhar a tela rapidinho aqui para vocês só. E aí é interessante para as meninas saberem um pouquinho do que funciona, o que é a base do emagrecimento. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Share.
Vamos ver aqui se trouxe. Trouxe aqui do ladinho. E aí, essa aqui foi da NutriG, por exemplo. Se vocês quiserem seguir ela, tem o arroba dela, g.nutri. E ela fez uma apresentação inteira para as nossas alunas sobre isso aqui. Então, o reconhecimento é totalmente da NutriG nesse processo. E aí, o que a gente está olhando aqui? Ela falou que assim, ó, primeiro você tem... O que é a base de um emagrecimento saudável? A adesão ao estilo de vida. Não é só uma dietinha do ovo, dietinha sei lá, de só seguir um jejum intermitente da internet. Você precisa criar um estilo de vida. É isso que a gente está trazendo dentro do SECA. Aí você tem... E é legal que a palavra que ela falou aqui é um balanço calórico, não é só um déficit calórico como um total. E aí tem a questão, você está recebendo os macronutrientes suficientes? E para quem não sabe muito disso, você tem todos os macronutrientes, que são carboidrato, você tem gordura, você tem proteína no processo todo. Então, você tem que estar cuidando se você está recebendo todo esse processo. Não é só pegar só vou seguir com proteína sem nenhum tipo de suporte profissional. Não vai dar certo no longo tempo, no tempo longo ali. Micronutrientes, você está recebendo micronutrientes? O que é micronutrientes? Vitaminas, minerais, todo o processo que uma Nutri vai ter como te auxiliar nesse processo. Tem um fracionamento do que você está precisando, como é que você está dividindo isso no seu dia a dia, e aí, por último, no topo da pirâmide, a gente vai para, de repente, suplementação e todo esse processo com um apoio profissional, mas não é pegar e falar assim, olha, qual que é o chá milagroso, qual que é o suplemento ali que vai fazer o processo acontecer? Ele tem que estar numa base do processo todo ali, né, Bia? Isso, na verdade, esse balanço calórico, eu acho que ela quer dizer mais na relação da comida, porque assim, se eu quero emagrecer, não tem como, por exemplo, porque isso tem que ficar claro para as meninas, porque às vezes assim, o balanço calórico é o quê? Eu consumo, eu posso consumir 2.000 e eu vou gastar essas 2.000, entendeu? Então não é nesse sentido esse balanço calórico que ela mostra aqui, porque você tem que consumir menos do que você vai gastar. Não adianta você falar assim, eu vou consumir 2.000 calorias e vou gastar essas 2.000 calorias que eu empato, que daí eu consigo emagrecer. Não existe isso. Sua máquina de queimar gordura, ela não vai ser ativa dessa forma, tá? Então, nesse caso, esse balanço calórico que ela quer dizer pelo que você come. Acho que eu não estava presente nessa aula dela, mas é basicamente isso. Não está relacionado ao seu balanço calórico de exercício, o que você vai comer. Emagrecimento é sim você comer, ingerir menos calorias do que você vai gastar. Sempre o seu gasto ele tem que ser maior, senão você vai empatar. E o empate não faz ninguém perder peso. Mas essa pirâmide, ela tá perfeita. É essa base que você tem que seguir. E eu acho que o que ela colocou, a fundação, primeiro de tudo, o estilo de vida. Enquanto você não olhar para o exercício, para a vida saudável como seu estilo de vida, isso vai ser cada vez mais torturante, você vai cada vez mais sentir, sabe, nossa, que droga, ter que treinar, isso vai ser sempre um martírio para você, então isso tem que fazer parte da sua vida, tem que virar seu estilo de vida, para fazer diferença positiva para você realmente conseguir emagrecer, então a base ficou perfeita, show de bola, Ju, valeu por compartilhar. Bia, eu acho que a gente chegou a 1 hora do processo todo. Vamos, assim, eu queria agradecer todo mundo, todos os comentários, todo mundo que está aqui, e eu vou deixar o resto contigo, Bia, vamos terminando por aí. Show, beleza. Então é isso, gente, a gente vai encerrando por aqui. Ju, obrigada por estar aqui, e a gente se vê amanhã, então, às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Um beijo para vocês, fui!